Oi, gente, vamos lá, vamos continuar. Então, conforme eu estava falando para vocês, a gente pode ter aí essa diferença, né, entre produto efetivo e produto potencial. E aí a ideia, né, é a gente entender, né, o que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer com a economia de um país nesse cenário de ato positivo. Né? O que é que está acontecendo, qual é a tendência do que acontece com a economia de um país no cenário de ato negativo, ok? Vou pegar o gráfico aqui para a gente mostrar para vocês aí um ponto de partida, né? Então vou começar a contextualizar com vocês a partir daqui, tá bom? Então a partir daqui a gente tem uma situação, né, em que o produto potencial está igual ao produto efetivo. Okay? Então isso indica que a economia está num bom desempenho, né? A economia está dentro aí do esperado, né, pelo governo, dentro das projeções feitas, enfim, um cenário bacana, um cenário positivo. Em situações como essas, existe uma tendência de a gente começar a ter expansão da oferta de crédito. Né? Então, os agentes bancos, né, eles tendem a começar a disponibilizar crédito para as pessoas, né, nas suas diversas formas, né, na forma de aumento do limite de cheque especial, na forma de cartão de crédito, na forma de financiamentos em suas diversas formas pré-aprovados, né, manda lá a cartinha pro pessoal, olha, você tem um financiamento pré-aprovado no valor de tanto, vem trocar de carro, vem trocar de casa, vem comprar sua casa. Aí manda lá um cartão legal, né, com limite bacana. E aí é o negócio, né? Assim, diante de cenário de expansão de oferta de crédito, existe uma tendência de a gente começar a consumir. Né? Às vezes chegou lá o cartão para mim, não vou usar. Não vou usar. Puta, vai ter um show legal. YouTube tá vindo para São Paulo, R$ 800, putz, não tem dinheiro para comprar o ingresso, pá, cartão de crédito. Fui lá, desbloqueei o cartão de crédito, começo a usar o cartão de crédito. Aumentou o limite do cheque especial, não vou usar, putz, fui convidada para uma festa bacana, preciso comprar um sapato, um vestido, uma roupa legal, uma bolsa, um acessório, usei o limite do cheque especial. Né? Então, a oferta de crédito, ela tendencia naturalmente uma expansão de demanda. Né? Diante do acesso ao crédito, existe uma tendência de a gente começar a consumir um pouco mais. E conforme a gente viu lá na lei de demanda, na lei de oferta e demanda, diante de cenários em que a gente começa a ter aumento da demanda, né, que a demanda fica maior que a oferta aí, a gente tende a ter aumento de preços, ok? Então, eu estava lá numa situação de equilíbrio da economia, eu tive oferta de crédito. Essa oferta de crédito, ela motiva a expansão de demanda tendencia ao aumento dos preços, que é a inflação, ok? Esse aumento de preços, ele passa a ser visto pelos produtores, ele é visto pelos empresários como um fator motivador. Pô, legal, os preços estão aumentando, eu me motivo a produzir mais, né? Por quê? Porque isso tende a aumentar meu lucro, né? O que a gente viu lá na lei de oferta, certo? E para produzir mais, muitas vezes esse produtor, esse empresário, ou ele vai precisar contratar, ou ele vai precisar, por exemplo, pagar hora extra para os funcionários dele, ok? Então, o que vai acontecer? De repente, uma pessoa que não estava trabalhando, ela começa a trabalhar. Opa, começou a trabalhar, agora ela pode voltar a consumir, ela pode comprar, ela pode gastar. Ele já estava trabalhando, começou a fazer horas extras, vai ganhar um pouco mais, né? Então isso faz o quê? Aumenta a capacidade de consumo dessa pessoa, gera novo movimento de expansão de demanda, que novamente gera aí uma tendência inflacionária, uma tendência de aumento de preços, ok? E o fato é que assim, esse movimento ele tende a ir se ampliando,
né? Cada vez mais, né? Cada vez que houver aí de alguma forma uma expansão de demanda, os produtores, o que eles vão fazer? Eles vão correr para aumentar a sua produção aí, para tentar atender essa demanda. E isso, inevitavelmente, como não acontece de forma automática, isso gera aumento de preços, ok? Então, o grande perigo, né, do cenário de hiato positivo é a gente entrar nessa situação de grande inflação, né, de ciclo inflacionário, e a gente começar a ter muito aumento de preços por conta da situação de expansão de demanda, ok? Então, isso passa a ser um perigo. Na segunda metade da década de 80, primeira metade da década de 1990, o Brasil teve períodos, assim, foi um período muito complicado para a economia brasileira, né? A gente teve índices inflacionários que hoje a gente não consegue nem imaginar, né? Hoje a gente trabalha com 3, 4% de inflação ao ano, a gente já teve mais de 100% no mês, né, de inflação. Então, assim, pode gerar, sim, grandes desequilíbrios, né? E esse é o perigo de grandes hiatos positivos, né? De situação de hiato positivo que se não controla a atividade econômica, ok? E o grande problema, né, é justamente a gente chegar num momento em que o nível de inflação está tão alto, o aumento de preços ele está tão agudo, ele está tão forte, que aí as pessoas não tem jeito, né? Por mais que eu esteja trabalhando, ganhando, fazendo hora extra, ganhando um pouquinho a mais, tendo uma segunda renda, os preços estão aumentando tanto que aí já não tem mais jeito, né? De qualquer forma, eu preciso travar o meu consumo. Aí, nesse momento, a gente começa a ter o quê? Uma retração, né? Vocês percebem que aqui no gráfico, ó, sobe, chega um momento que começa a cair, né? É nesse momento, é no momento em que o nível de inflação ele tá tão elevado que ele começa a gerar impacto negativo no poder aquisitivo das pessoas, né? Então, se aqui nesse momento a gente tinha um ciclo que era de expansão de demanda, a partir desse momento a gente começa a ter uma movimentação de retração de demanda, né? Ou seja, as pessoas começam a deixar de consumir, ok? E aí, quando a gente deixa de consumir, o que acontece? O produto fica na prateleira, né? Não vou comprar, o produto fica lá na prateleira. Se os produtos não estão sendo vendidos, os empresários, os produtores, eles vão continuar produzindo na mesma quantidade, na mesma proporção? Não. Né? Então, o que começa a haver? Uma retração da oferta. Né? Poxa, eu preciso diminuir a quantidade ofertada. Por quê? Porque está sobrando, porque o mercado não está absorvendo isso. Mas se eu vou reduzir a minha produção, eu preciso manter o mesmo quadro de funcionários? Eu preciso continuar pagando horas extras para as pessoas? Não, eu não preciso. E a partir desse momento, o que a gente começa a ter? Demissão, né? Aumento do nível de desemprego, ok? As empresas produzindo menos, cortam as horas extras, as pessoas passam a ganhar menos, né? Com o salário diminuindo, elas passam a consumir menos ainda. E aí as empresas precisam reduzir mais ainda a sua produção, né? E aí elas começam a demitir, né? Então, assim, se num momento eu tive que reduzir o meu consumo porque me cortaram as horas extras, agora eu fui demitido, precisa reduzir mais ainda, né? Então, esse movimento, ele acontecendo em massa com a economia de um país, ele traz um efeito desastroso, né? Assim, inúmeras, milhares de pessoas deixando, né, reduzindo seu consumo, deixando de consumir, muitas empresas tendo que reduzir sua produção, demitindo, isso gera o que a gente chama de recessão, né? Então, assim, conceitualmente, o cenário de recessão, ele é caracterizado pelo quê? Uma redução da produção, né? Ou seja,
o PIB deixa de crescer e um aumento do nível de desemprego, ok? Então esse é o cenário de recessão. Então o grande perigo, né, do cenário de hiato positivo, que num primeiro momento ele pode parecer sim, né, legal, positivo para a economia do país, é que se ele não for contido, se essa curva, né, se esse cenário de expansão, se ele não for contido, se ele não for controlado, né, se o desempenho da economia como um todo não acompanhar isso, ele pode trazer a gente para um cenário de recessão, ok? Então, a partir desse momento aqui, ó, quando a gente começa a ter essa queda na curva, nós já estamos aí suscetíveis aí a um cenário de recessão, né, onde está tendo redução da produção, aumento do nível de desemprego do país, ok? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês do cenário de hiato negativo.